Bíblia Israelita completa, Shoftim, Juízes, capítulo 18. Naqueles dias não havia Melech em Israel. A tribo dos Danitas buscava para si herança em que morar, porque até então não lhe havia caído a sua herança entre as tribos de Israel. E de Zorá e Estaol, os filhos de Dan, enviaram 5 homens da sua tribo, escolhidos no meio de todo o povo, homens valorosos, para espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: Vão, reconhecei a terra. E chegaram eles à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Pois, estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, e dirigindo-se para lá, lhe perguntaram: Quem te trouxe para cá? Que estás fazendo aqui? E que é isto que tens aqui? E ele respondeu a eles: Assim e assim me tem feito Mica. Ele me assalariou, e eu lhe sirvo como Cohen. Então lhe disseram: Consulta o Eterno, para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Ao que lhes disse o Cohen: Vão em Shalom, perante Yahweh está o caminho que segues. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegando a Laís, viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios, quieto e desprecavido. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não tinha relações com ninguém. Então voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, os quais lhe perguntaram: Que dizeis vocês? Eles responderam: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e é muito boa. E vocês estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em adentrar para tomar posse desta terra. Quando lá chegardes, achareis um povo desprecavido, e a terra é muito espaçosa. O Eterno vos entregou na mão um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então 600 homens da tribo dos Danitas partiram de Zorá e Estaol, munidos de armas de guerra. E tendo subido, acamparam-se em Kiriat Jearim, em Yehudá, pelo que esse lugar ficou sendo chamado de Maanedã até o dia de hoje. Está ao ocidente de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que tinham ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vocês que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem esculpida e uma de fundição? Considerai agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do jovem, o levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens dos Danitas, munidos de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Mas subindo os 5 homens que haviam espiado a terra, entraram ali e tomaram a imagem esculpida e o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o Cohen em pé à entrada da porta com os 600 homens armados. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, perguntou-lhes o Cohen: Que estáis fazendo? E eles lhe responderam: Fique quieto, põe a mão sobre a boca e vem conosco, e sê-nos por Aba e Cohen. Que te é melhor, ser Cohen da casa de um só homem ou de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o leve do Cohen, o qual tomou o éfode, os terafins e a imagem esculpida e entrou no meio do povo. E virando-se partiram, tendo posto diante de si os pequeninos, o gado e a bagagem. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: Que é que tens, visto que vens com tanta gente? Então ele respondeu: Os meus Elohim que eu fiz, vocês me tomastes, juntamente com o Cohen, e vos fostes. E agora, que mais me fica? Como me dizeis, que é que tens? Mas os filhos de Dan lhe disseram: Não faças ouvir a tua voz entre nós, para que, acaso, homens violentos não se lancem sobre vocês, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Eles levaram os objetos que Mica havia feito e o Cohen que estava com ele, e chegando a Laís, a um povo quieto e desprecavido, passaram-no ao fio da espada e puseram fogo à cidade.
e ninguém houve que o livrasse, uma vez que estava longe de Sidom e não tinha relações com ninguém. A cidade estava no vale que está junto a Bet-reob. Depois, reedificando-a, habitaram nela e chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu Aba, que nascera a Israel. Era, porém, dantes o nome dessa cidade Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida. E Jehoshafate, filho de Gerson, o filho de Moshe, ele e seus filhos foram Kohanim, da tribo dos Danitas, até o dia da prisão da terra. Assim, estabeleceram para si a imagem esculpida que Mica fizera por todo o tempo em que a casa do Criador esteve em Siló.